Olá, bem-vindos ao nosso canal e vamos responder agora as perguntas deixadas por vocês aqui abaixo dos vídeos. É muito importante deixar os comentários e seus questionamentos para que possamos responder aqui nos nossos vídeos. Paulo Gonçalves, ele pergunta sobre essa questão de trabalhar a mediunidade em casa e ele diz que muitas vezes a gente percebe umas frequências estranhas e tem dificuldade no sonho e acorda com ambiente denso. Como chamar os guias, receber informações seguras e ter a segurança de que está no contato com frequências positivas e não sendo ludibriado por seres de baixa vibração. É importante, Paulo, você perceber a vibração que fica na sua casa, que fica com você, né? Esse daí eu acho que é um dos primeiros pontos a serem observados, porque guia espiritual, seres de luz, seres iluminados deixam no ambiente uma harmonização, deixam no ambiente fagulhas iluminativas do amor incondicional, do bem-estar. Então é muito importante você perceber pelo seu cardíaco. Pai Damião, ele sempre fala que o nosso coração é a nossa bússola. Então é muito importante você perceber como esta energia, essa frequência reverbera dentro de você. Se for de paz, se for de harmonia, principalmente também observar as mensagens, o teor das mensagens, as diretrizes que são passadas por esses mestres, por esses guias espirituais que estão aí se aproximando de você e, consequentemente, trabalhando neste momento de forma domiciliar. Então essas dicas são importantes porque o campo vibracional, a frequência que soa aí no ambiente é muito importante de ser observado, né, Fábio? Isso. Inclusive Soraya Lopes, ela fala assim: tenho tido muitos sonhos, sonhei com inundação, água escura, o que significa, o que está acontecendo atualmente? Sim, realmente, sonhar com águas são as emoções, e águas escuras é preciso entender um pouco. Quando são águas claras é uma situação mais benéfica, mas águas escuras são coisas mais profundas, densas, de limpezas energéticas, limpeza do inconsciente coletivo, que nesse momento o inconsciente coletivo está passando por transformações, principalmente energias de medos, esses sonhos com inundações, com tsunamis, sonhos com coisas mais densas. Então é muito comum esse sonho seu e muitas vezes o pesadelo são as limpezas que o nosso espírito faz, essas limpezas aí que são necessárias durante o dia. Às vezes nós não nos encontramos, né, com o nosso autoconhecimento mesmo, numa terapia. Então vem à noite e os sonhos são as respostas que nosso espírito está emanando para que nosso lado consciente perceba o que precisa ser trabalhado. Mas é muito comum e esse momento muitas pessoas estão mandando mensagens que estão sonhando com águas. Observe bem que tipo de emoções, se são suas, se não são suas. E como eu falei, águas escuras já é mais um sonho ligados à limpeza, limpezas de emoções. E falando um pouco sobre essa questão aí, a Jéssica Oliveira, de trabalhar a mediunidade em casa, ela diz assim: quando alguém tem uma incorporação inconsciente perto de você, já ocorreu comigo e não soube como reagir, como ela reagiria. Nós falamos no vídeo passado sobre os tipos de mediunidade, de incorporação. Jéssica, é muito interessante essa sua pergunta, porque todos nós estamos aí passíveis de ter esse acesso, né? Você está em qualquer ambiente aí, quer seja na sua casa, quer seja no seu trabalho, aí em algum lugar que você frequente e de repente a pessoa, né, que está ali ao seu lado vem a ter algum tipo de manifestação, algum tipo de incorporação. Então, isso daí é muito importante que a gente esclareça, né? Um procedimento básico, né? Não precisa ali ser um líder espiritual para lidar, né? Para estar aí diante dessa questão. Então, é muito importante que você se dirija ali à pessoa, de preferência você não toque na pessoa, tá? Você se dirija para a pessoa e se tiver alguém próximo, né, conhecido desta pessoa que está aí em manifestação, você pergunte qual é o nome da pessoa e comece a chamar fulano de tal, consciência de fulano de tal, por favor, abra seus olhos, retorne. Por quê? Por mais que seja algum processo obsessivo, por exemplo, trazendo a consciência, a pessoa, né, você chamando pelo nome, dizendo consciência de fulano de tal, isso daí vai trazer um estado de presença ainda maior. Então a pessoa vai fazer um esforço para retornar ao estado de presença muito mais rápido. E se ainda for válido, você pode chamar anjo da guarda de fulano de tal
E se você não tiver como saber o nome da pessoa, né? Às vezes a pessoa está sozinha, né? Ali teve a manifestação e não tem ninguém para você saber o nome da pessoa. Então você chama anjo da guarda, o anjo da guarda, e aí você vai chamando ali o anjo da guarda e vai solicitando: Senhor, Senhora, abra seus olhos, volte, fundo, respire fundo, volte à sua consciência. Entende? Então, assim, são convites, né? De convites para que a consciência volte para o estado de presença, tá? Porque se for guia espiritual, ele vai aguardar ali o melhor momento para a manifestação, né? Quer seja num terreiro, quer seja num centro espiritual, o ideal seria desta forma, né? A não ser que o médium, né, aquela pessoa que está em manifestação, esteja passando por alguma situação emergencial. Então, se for o caso, ele vai dar o recado ali de forma tranquila, sem tumultuar o ambiente, né? Porque guia espiritual sabe se comportar, né? Sabe se portar ali diante do outro, então de forma tranquila, de forma amorosa, vai passar ali o recado e depois vai suspender, né? Se for algum processo obsessivo, aí sim você firma no anjo da guarda e chama cada vez mais a consciência da pessoa. Porque a sua fé, e aí você pode puxar um Pai Nosso, uma Ave Maria, uma oração espontânea em que vier à sua cabeça naquele momento, a força da oração também tem grande valia neste momento de manifestação que pode ter E ocorrido, depois né? orientar que a pessoa procure às vezes a pessoa de forma inconsciente não sabe o que aconteceu, como você falou, e pedir que ela procure o líder espiritual, né? O educador espiritual dela, seja um padre, um pastor, um pai de santo, alguém que ela frequenta, alguém do centro, né? Que ela frequenta, porque é muito importante também fazer o tratamento para saber do que se trata. Sim, importante. Sandra Correia, boa tarde, gostaria de saber por que do nada começa a bocejar muito, algo me aflige, o que é bastante desagradável, tal. Então, bocejar, até Pai Damião já falou, né? Quando, principalmente num trabalho espiritual, num evangelho no lar, às vezes a pessoa começa a rezar nas novenas e começa a bocejar, é o desprendimento energético. E ele orientou a gente a fazer o quê? Em nome do Pai, do Filho, E não do no pai, Pai, da da mãe. Mãe, do Filho e do Espírito Santo, e para blindar energeticamente, né? Se for um caso espiritual, com essa blindagem aí, principalmente bocejar, em algumas culturas antigas dizia que o espírito sai pela boca, né? E eles fechavam, principalmente no Egito lá, eles quebraram as estátuas no lugar da boca, do nariz, porque dizia que o espírito entrava e saía. Então, tudo isso vem de lá de trás e tem fundamento muitas vezes. É quando a gente baixa a guarda, às vezes começa a bocejar, e esse desprendimento energético. Não é que o espírito está saindo, não, mas a energia está saindo, então você Você está blinda, doando para o doando ambiente. para o ambiente, o ectoplasma. Então você pode estar numa casa que está energeticamente precisando da energia, e você doando muito ectoplasma, você se blinda energeticamente, ou faz uma oração espontânea, ou faz um salmo, você vai escolher. Mas é bem interessante essa sua pergunta, porque muitas pessoas têm mandado essa questão aí de bocejar e também de arrepios. Quem é Cida Oliveira, ela fala que zumbido no ouvido que parece eletrônicos agudos e de alta frequência, principalmente à noite, não aguento mais. E dor de cabeça e tontura são os sinais, né? Nós falamos também sobre os zumbidos no ouvido e esses arrepios também, Marli Montenegro, que ela fala de arrepios do lado direito, geralmente esses arrepios são manifestações mesmo energéticas, espirituais. Então, nesse momento, respire fundo, faça aquela respiração e perceba se essa energia do arrepio é boa ou não é tão boa. Então, você vai se conectando, se for algum mentor, se for alguma energia do ambiente, algum espírito, você vai saber e fazer a blindagem, não é a blindagem energética que é muito importante nesse momento. Então, assim, é muito importante mesmo essa percepção, né? Porque não é porque houve esse arrepio que, consequentemente, vai ser algo ruim, algo negativo, né? Às vezes ali a presença até mesmo de um ente querido, né? Que está ali, um guia espiritual. Então, assim, é muito importante essa autopercepção, né? Eu acredito que existem pessoas que têm ainda um pouco de receio, um pouco de medo desses contatos extrafísicos, né? Com seres de outras dimensões, com seres que estão desencarnados, mas é muito importante o quê? Você buscar a calma, a tranquilidade naquele momento, perceber qual é a sonoridade em termos de vibração, né, de sentimentos que estão ali
com você, fazer uma prece espontânea e pedir que a pessoa, né, siga ali com paz, com tranquilidade, né, se assim não for percebido que é um guia espiritual, e se for um guia espiritual, que ele desempenhe ali o trabalho com toda a calma, com toda a tranquilidade, né? E esses zumbidos também nos ouvidos, né, assim, que as pessoas têm aí sentindo na frequência da audição, também algumas pessoas têm falado, também guias espirituais também têm mencionado, que são justamente por conta da aproximação dos seres interdimensionais, né, intergalácticos. Então, essas frequências das naves, né, muitas naves neste momento auxiliando no campo vibratório do planeta Terra. Então, seres de várias dimensões, né, Alpha Centauri, Orion, Pleiades, Sirius. Então, os seres também interdimensionais auxiliando no campo vibratório do planeta Terra. E aí as pessoas, algumas pessoas mais sensitivas, né, mais sensíveis a este campo vibratório mediúnico, vão percebendo aí a atmosfera por conta da frequência, né, da frequência do som. Então aí vem esses zumbidos, que aí até Pai Damião teve em um vídeo que aconselhou que colocasse folha de hortelã debaixo do travesseiro. Então, se você tiver disponível, pode ser hortelã miúdo, graúdo, tanto faz, tá? Você pega algumas folhas de hortelã, 2 ou 3 folhas, coloca debaixo do seu travesseiro e deixa por 3 dias. E aí depois, caso ainda persista, você vai mudando a cada 3 dias as folhas de hortelã. Vai te ajudar bastante a equilibrar, a calibrar aí o seu campo mental e auditivo. Não é isso, Fábio? E só para finalizar, Wagner Borges ele fala numa palestra que nós temos aqui no canal que inclusive não precisam ser naves avistáveis. E de forma muito distante eles fazem essa conexão, né, os seres dentro das naves, eles ficam em projeção. Por isso que quando se aproximam de nosso campo, nosso ouvido ele é sensível, é como o labirinto, né? Fica aquela sensibilidade, às vezes um apito, às vezes como se fosse surdez mesmo, você não ouve nada. Então, nesse momento, se concentra, verifica o que é que essa frequência quer com você, se faz parte de alguma coisa sua, algum projeto seu também, né, de expansão dentro dessa linha extradimensional. Mas tudo isso que está acontecendo não só com vocês que mandaram aqui, diversas pessoas têm colocado. Então, deixa seu comentário aqui abaixo, as perguntas que vocês querem que nós, né, aprofundemos mais no próximo vídeo. Então é isso, pessoal. Aguardo aí as próximas perguntas e um grande abraço e até os próximos vídeos. Até mais.